Olá, gente, como vocês estão aí, meus amados ao redor do mundo, como estão vocês, né? Uma maravilha, realmente, estamos aqui reunidos mais uma vez. E hoje eu vim com uma mensagem para os novos, e as mensagens de encorajamento para aqueles que talvez estão pensando em afastar do Senhor, né? Voltarem ao mundo, voltarem às distrações do mundo que o maligno tem criado sutilmente ao redor do mundo, né? Eu gostaria então de falar principalmente para os novos, que realmente você foi criado pelo Senhor, realmente você está aqui nessa vida e... Vixe, cadê meu óculos? Está aqui. E há um propósito pela qual você vive, tá? Há um propósito pela qual você está vivendo hoje em dia. Não é que você está vivendo por viver. A sua alma foi realmente criada antes da fundação da Terra, tá? Ela foi criada e o nosso Deus colocou uma sementinha em você para a vida eterna. Mas tem que alguma coisa você tem que fazer por isso. Já conversei com várias pessoas que não pensam nesse assunto, mas eles vão começarem a pensar quando os julgamentos começarem a acontecer. Tá? O Senhor já falou isso claramente várias vezes. Eu gostaria de encorajar vocês, a vocês que novos aí, que querem conhecer o Senhor, realmente quem é esse Criador, quem é esse Deus que criou tudo, que balança o céu, a terra e o universo, e que tem seu Espírito em todos nós. Quem é esse Deus e por que ele me criou? Tá? Eu gostaria de falar, de encorajar você realmente a ir a Ele, tá? A ir ao Senhor. E não é complicado, tá? Não é complicado. Vocês talvez tenham passado por várias pessoal fazendo orações, esquemas de orações e todo aquele negócio. Eu já fiz nesse site aqui, eu já paguei, tá? Agora que eu conheço mais o Senhor. Não, você não precisa ter nenhum tipo de esquema de oração. Você não precisa ter nenhuma coisa que parece ser mais certa do que a outra coisa. Não, você não precisa disso. Você quer realmente ser do Senhor. Então você simplesmente só repete essas 3 frases comigo, tá? Só fala, eu sei que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Só isso você precisa, tá? Né? Aqueles esquemas de várias parágrafos, você não precisa disso. Você só precisa reconhecer Ele como sendo seu Salvador e seu Deus. Só isso, tá? O resto, quando você abre, quando você cria esse caminho com Ele, então aí Ele vem e começa a trabalhar com você, com o Espírito dEle. Tá? É só isso que você precisa. Tem muitos que saem do convívio com o Senhor, afastam da intimidade com o Senhor, porque eles, assim como eu tenho feito aqui, você lê muito dessas mensagens dos profetas, achando que é mensagem do Senhor e não é, e há muita mentira, e o que o maligno quis que acontecesse, aconteceu. Muitas dessas mensagens tornaram-se falsas, e eu sou um deles, testemunha disso, tá? Muitas das mensagens tornaram-se falsas, e aqueles que a ouviram desencorajaram e saíram do caminho. Alguns estão saindo do caminho, outros já saíram do caminho. Porque justamente falam o que foi escrito dizendo que o Senhor está demorando na volta, tá? Então eu gostaria que, é porque a sua aproximação com seu Deus, tá? Não estava em pedra, ou seja, estava no alicerce, não estava em pedra, mas estava em areia. Então quando veio o teste, tá? E o engano não está nem aqui ainda, tá, gente? O engano nem está aqui ainda, isso faz parte do engano. Quando aconteceu esse primeiro teste, falar, tá, o Senhor não veio, não vai vir agora, então eu vou voltar para o mundo, para as minhas folias, para as minhas distrações. Há várias distrações. A mais perigosa é a internet, que eu vou mostrar para vocês depois, que o próprio Jesus falou que pela internet o maligno entra em sua casa sem precisar da chave.
Tá? Eu vou ler isso para vocês nos próximos vídeos, que o nosso Deus falou isso. É claro, a gente que já está no caminho há muito tempo, ou então aprendeu recentemente, igual o João, né? Nós já sabíamos que o maligno pode entrar na sua casa sem sua permissão. Tá? Eu vou falar sobre isso depois, mais tarde. Então, aos novos, você realmente tem um maligno. Esse maligno está atrás da sua alma, tá? Ele está fazendo tudo para que você nunca venha a conhecer, para que você nunca venha a ter intimidade com aquele que te criou. Essa é a função dele, esses são os esquemas que eles fazem, e ele tem o poder de causar tudo isso que você tem visto aí no mundo, várias distrações. Ele sabe o que você gosta e ele vai colocar no seu caminho para te distraí-lo. E quanto menos você pensar que existe um Deus, é o propósito que ele quer. E vai chegar um ponto realmente que sua mente vai estar tão distraída com as distrações do mundo, tá? Que com raridade você vai lembrar de Deus. Lembre-se, por favor, você não foi criado por ser criado. Tá? Você simplesmente não nasceu por nascer. O Senhor te criou e Ele te deu um propósito para você e te deu um futuro que é a vida eterna com Ele. Ou seja, você vai viver por toda a eternidade. Não há outro jeito, tá? Queria falar para vocês, novos, por favor, escute até o fim desse vídeo, só vai ser uns 10 ou 13 minutos. Não existe outro caminho. Por favor, entenda isso, não existe um outro caminho. Tá? Ou você reconhece que existe um Deus que te criou, tá? Ou você vai realmente passar o resto da eternidade com o inimigo, Satanás em pessoa, sofrendo por toda a eternidade. Não existe um caminho 3. Por favor, entenda isso. Não existe um caminho 3. Ou você vai para cima, ou você vai para baixo. E ir para cima é a coisa mais simples que existe, é como eu te falei para antes, você olha para o céu com um coração sincero e fala, eu reconheço que o Senhor é meu Deus e meu Salvador. A partir desse ponto em diante, ele vai certamente trabalhar com você e mostrar muitas coisas com você, e vai chegar um ponto que você vai até se arrepender de muitas coisas que você fez. Mas tem que ter um coração disposto a fazer isso. Tá? É só isso que você precisa, um reconhecimento de um coração sincero que Deus, Jesus é o seu Salvador e que Ele é o seu Deus. Só isso, tá? Não é aquelas várias coisas que você viu nesse canal, ouviu, tem todas aquelas disciplinas, todas aquelas coisas que você tem, que não tem nada disso, tá, gente? Tudo é do coração, tá? Tudo é do coração. Você pode ler um livro de 400 páginas, dando graça e glória para Deus. Se o seu coração não está lá, ele não vale nada, tá? Não vale nada, absolutamente nada. E para aqueles que estavam no convívio com o Senhor e saíram, eu gostaria que vocês olhassem que talvez, tá, a prioridade de vocês estava no lugar errado, né? No lugar errado. Porque o Senhor, de forma alguma, tá, vai deixar qualquer pessoa entrar em seu reino, principalmente agora nos finais de tempos, sendo que você nunca foi testado, tá? De uma forma ou de outra. Tá? O seu teste, quando você conhece, ele faz esse teste, porque todo pai que ama o seu filho faz isso, ele já falou, né? E está vindo muitas coisas que vai testar o coração do homem, tá? E agora, praticamente, eu falei para você, né? Eu li muitas, mas muitas mensagens de profetas que eram direto do maligno, falando que era Deus, que era Jesus. Muitas, de cara, se tornaram falsas muito rapidamente. E à medida do tempo, tem mais ou menos um ano isso, com o decorrer do tempo, eu fui cortando os profetas, cortando. Hoje eu não tenho praticamente nenhum, tá? Que for com o discernimento que o Senhor tem me dado, eu comecei a ver certas coisas, não, o Senhor não conversa dessa forma. E é claro, houve decepção, gente. Claro, como não pode haver, né? Como não pode haver decepção quando você está esperando alguma coisa do Senhor, você acha que é o Senhor, mas é o maligno, e depois não acontece.
Muitas coisas, até mesmo que esse presidente que saiu aqui dos Estados Unidos, o Trump, etc, etc, muita coisa falando dele. Então, se o Senhor resolve em toda a sua sabedoria, em toda a sua perfeição, quando o maligno descobre alguma coisa, ele queira mudar esse plano, só estou colocando isso de forma se acontecesse, ele vai e faz. Ele vai e faz porque ele tem o poder de mudar as coisas em qualquer sentido, para qualquer lado, para qualquer direção, e no final vai obter o mesmo resultado. Ele tem esse poder de fazer isso. Ele tem esse poder de fazer isso. O Senhor, os seus planos são perfeitos, o poder dele é perfeito, é poderoso, ninguém consegue medir. É inacreditável, simplesmente inacreditável. Ele vê o futuro, vê o passado, vê o presente, de qualquer forma inacreditável. A mente humana simplesmente não consegue captar tudo isso. Quem é realmente o Senhor? Quem é realmente o Senhor? Então, eu seguindo vários desses profetas, me deixou assim, mas o que está vendo, o que está acontecendo? O Senhor nunca deve ser questionado por uma carne, ou seja, um ser humano. Ele nunca deve ser questionado por um ser humano, por uma carne. E quando há dúvida sobre alguma coisa, a dúvida você deve procurar em qualquer outro lugar, menos no Senhor. Quer falar, o Senhor não faz dessa forma, então a resposta deve estar em outro lugar. É verdade? Porque ele está além, muito além do inferno, muito além do céu, muito além da terra, muito além do universo, mas muito além disso. Com o Espírito dele e o Pai dele. Então, vocês novos, eu gostaria de encajar vocês que estão pensando em sair, não saiam, por favor, fiquem e dê ao Senhor chances para que Ele venha novamente a entrar no seu coração e te encorajar. Não há outro caminho, gente. Vocês saindo do convívio do Senhor, voltando para o mundo, não há outro caminho, gente. Não existe outro caminho. E já foi falado que muitos têm saído, muitos têm saído e agora está tendo dificuldade em voltar. É claro, isso vai ter que jejuar, fazer essas coisas, mas há jeito de voltar. Não há coisa mais poderosa do que um jejum. É uma das coisas que o próprio inimigo odeia o jejum, porque o jejum esclarece sua mente, move a neblina e você começa a ver as coisas mais claramente. Não existe nada melhor do que um jejum para clarear a sua mente. Então, eu só gostaria de ler uma escritura bem rápida aqui para provar para vocês os novos e a vocês que estão saindo que não há um outro caminho. Aqui nós vemos aqui, eu peguei aqui em João 5, preste bastante atenção, por favor, 5:39, examinais as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitos vão diretamente na Bíblia porque acham que a Bíblia tem a vida eterna, mas a Bíblia simplesmente está apontando para o Criador. Agora preste bastante atenção, por favor, aos novos, aos que estão desencorajados no caminho, talvez. Eu falo com uma certa liberdade, porque eu não conheço ninguém. Moro aqui nos Estados Unidos, não conheço ninguém, né? E é bom para mim também isso, né? É bom porque o João não é infalível, não é invencível. Vocês que estão comigo há um tempo, bem que eu passei com um teste, e realmente, quando você passa por teste, né, é dificílimo. Então o Senhor fala aqui, versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui o Senhor está falando que tem realmente pessoas que não querem ter vida porque não querem ir a Ele. Então, se você está aqui nessa terra com seus familiares, etc, 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 você sabe que várias coisas vão acontecer, você vai morrer, vai ter a morte eterna. E a única coisa que você precisa fazer é ir no Senhor, reconhecer que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Salvador. A única coisa que você precisa fazer isso é colocar isso no seu coração. Muitas pessoas não querem nem isso, Nem isso. Não o fato de, eu tenho que conhecer Deus primeiro, tenho que fazer o que Ele quer, nada disso, Aqui o Senhor fala, eles não querem nem vir a mim para ter a vida. Por favor, não se enganem sobre isso, meus amigos, meus amados? Não há outro jeito de você ter a vida a não ser pelo seu Deus,
através do Espírito dele. Aqui ele fala em João 14, João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então você, quando se aproxima dele, ele te dá a vida e te sela com o Espírito dele, e nisso é para sempre. Então vá ao seu Senhor, responda a sua mensagem, a chamada dele. É tão fácil, gente, é tão fácil. Simplesmente fala, eu reconheço que o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu Salvador. E de tempo em tempo conversa com ele, e ele vai, ao pouco a pouco, te ensinar a cada um de vocês diferente, tá? Ficou um pouco longa essa fita, mas um forte abraço a vocês. A gente fica por aqui, tá? Fique então na paz e a graça do nosso Deus, nosso Criador, Jesus Cristo. Tchau, tchau.